Olá, seja muito bem-vindo no canal do Fé Consciente. Aqui nós discutimos temas e debatemos assuntos que podem fortalecer a sua fé. E hoje, depois de um tempo, antes tarde do que mais tarde, vou publicar os comentários sobre aquele vídeo que eu publiquei lá no feed do Instagram, do Fé Consciente, tentando esclarecer alguns pontos que aquele vídeo traz à luz da Bíblia e à luz da palavra. Então, acompanha comigo aí. O título desse vídeo acaba que o conteúdo dele não diz muito sobre o título, né? Que fala sobre a doutrina da apostasia, que está por trás dos ataques à CCB. A Congregação Cristã é uma instituição religiosa que eu fiz parte por 30 anos. E realmente é um pensamento muito comum quando se tem um ponto a criticar, principalmente quanto aos ensinos errados, aquilo que é transmitido de forma equivocada, entende-se que é um ataque à CCB e pode se soar como um ataque ao próprio Deus. Como o título diz, a apostasia, o que está por trás dos ataques à CCB, como se a apostasia fosse deixar de participar de uma denominação religiosa ou de uma instituição religiosa, enfim. Mas não é o caso. Então, vamos partir para a reação do vídeo em alguns momentos. Vou assistir junto com vocês e a gente vai reagindo tema a tema, pedaço a pedaço. Muito cuidado. Naquela época que Jesus estava vivo, ele já dizia assim, muitos virão usando o meu nome e enganarão a muitos. E, se possível, enganará até os eleitos. Usando o nome de Jesus, criou-se uma doutrina que eu acredito que saiu da mente do próprio demônio. Que é a doutrina que você já é salvo. Que você não precisa fazer mais nada, que o sacrifício de Jesus salvou você. Que Jesus ele veio e padeceu no seu lugar. Que Deus ia condenar você, mas agora ele não pode condenar mais você, porque ele já condenou Jesus no seu lugar. Isso não procede de Deus. Nesses primeiros 45 segundos de vídeo, ele diz que a certeza da salvação não é uma doutrina que procede de Deus. E ele ainda vai além. Ele atribui essa certeza ao diabo. Como se Satanás quisesse que nós tivéssemos alguma certeza sobre a nossa salvação sobre Cristo. Tá? Que dá a entender também que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Não foi suficiente. E que eu preciso de alguma forma completar esse sacrifício. Agora, eu gostaria de trazer alguns textos bíblicos para que a gente pudesse refletir sobre essa segurança e essa certeza da nossa salvação. O primeiro texto que eu gostaria de abordar está no livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 5, no verso 24. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Existe uma garantia, existe uma certeza, uma convicção que é transmitida pelas palavras de Jesus. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, os versos 27 e 28, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Palavras de Jesus. Então, a não ser que Jesus esteja transmitindo uma doutrina satânica, que eu acredito que não seja o caso, existe aqui uma confiança e uma certeza naquela perseverança e na garantia que Cristo nos deu, que se permanecermos nele, temos a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra certeza. No mesmo capítulo, nos versos 33 e 34, Paulo diz assim: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Uma outra forma de assegurar a nossa salvação em Jesus Cristo. Não em algo que nós fazemos, mas em Cristo. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, nos versos 12 e 13, ele diz assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês para que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então, existe aqui textos que corroboram para a ideia de que a nossa segurança está em Cristo. E a nossa salvação está assegurada nele. Sobre o sacrifício de Cristo não ser suficiente, que é o que parece que ele diz no vídeo, Cristo, no momento da sua morte, ele diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versos 28 a 30. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Ou seja, está feito, está pago, está concluído a obra da salvação e aquilo que ele tinha, desde a eternidade, planejado a fazer. Hebreus capítulo 7, no verso 27, diz assim: Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e, depois, pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Aqui faz alusão ao sacrifício de Cristo na cruz. Hebreus ainda 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Ainda em Hebreus capítulo 10, no verso 14, diz assim: Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre
os que têm sido santificados. Ou seja, ele nos salvou através do seu sacrifício de uma vez por todas. E uma vez que cremos nele, somos aperfeiçoados e santificados dia a dia. E a santificação não quer dizer salvação, mas a santificação é um processo para que todos aqueles que são salvos se aperfeiçoem na presença de Cristo. Jamais. Se fosse assim, por que é que no livro de Apocalipse está escrito que vai ser aberto o livro das obras? E cada um será julgado segundo as suas obras. Que história que é essa de que eu não preciso fazer mais nada? Eu posso matar, roubar, prostituir, nada me condena? Se é assim, por que você teme o sinal da besta, o tão temido sinal da besta? Nada pode apagar, nada pode ser maior que o sacrifício, se fosse do jeito que você está falando. Bem difícil, bem complexo, né? Apocalipse, ele não fala sobre as obras para salvação, tá? Ali a gente está num contexto escatológico e nós não estamos falando de um julgamento para conhecimento de fatos, mas nós estamos falando de um julgamento declaratório. Vamos ler o texto de Apocalipse? Apocalipse capítulo 20, dos versos 13 a 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Acontece aqui apenas a leitura do livro da vida, né? Então, num contexto de fim dos tempos, onde o reino, né, eterno se aproxima e Cristo cumpre tudo aquilo que ele determinou para o fim, o texto aqui não indica que a salvação provém daquelas obras realizadas, mas ele apenas está reforçando que, no momento da vinda de Cristo, haverá um julgamento onde será lido tudo. E Deus, como um Deus justo, ele colocará as vistas e esclarecerá todas as coisas. É um julgamento declaratório, é algo que já está concretizado, né? Ele cita o sinal da besta aqui, mas não tem a ver, eu não entendi por que ele citou em relação a temer ou não o sinal da besta, né? Então eu não vou entrar nesse ponto. Quando ele cita todos esses pecados, insinuando que por acreditar que Cristo é suficiente e o seu sacrifício, por conta disso eu posso viver deliberadamente no pecado, né, o que não é verdade, né, pois a Bíblia nos mostra realmente os verdadeiros sinais de um salvo, né, então, de uma pessoa que nasceu de novo. E a gente vai olhar para alguns textos para entender como que isso se dá, tá bom? No Evangelho de João, no capítulo 15, nós temos aqui os versos 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Reforçando que as boas obras e aquilo que eu pratico precisam proceder de Cristo, não de mim mesmo. 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos em Efésios, talvez a passagem mais famosa, 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras são preparadas por Deus para que os salvos andem nela. Em Tiago, no capítulo 2, talvez um dos mais polêmicos e mais mal interpretados, capítulo 2, versos 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de bom em Cristo Jesus é uma forma de comprovar que realmente temos fé nele, vivemos nele e estamos em comunhão com ele. Gálatas 5, Paulo faz uma distinção, descrevendo as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, se você ler Gálatas 5, o capítulo completo, você vai perceber essa clara distinção entre eles. E para encerrar esse tema, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Outras traduções dizem não peca, ou seja, não permanece pecando, não peca deliberadamente, porque a sua semente permanece nele. Todas as obras de um salvo decorrem da sua fé em Cristo. Então não é verdade dizer que alguém que acredita ser salvo, estar salvo em Cristo, pode permanecer deliberadamente, pintando e bordando, como ele diz no vídeo, mas aquele que é salvo e está em Cristo, ele vive uma nova vida, coerente com a vida de Cristo, coerente com o que Cristo fez na sua vida. Ah, não, Jesus já morreu no seu lugar, pagou a conta, a dívida, agora Deus não pode mais condenar você, nem eu, porque já condenou Jesus no nosso lugar. Que doutrina que é essa? Não depende de nós, irmão. Por que você pede perdão todos os dias? Por que você se batiza para o arrependimento? Aonde que você tirou essa doutrina? A graça. Não, é a graça. Pode pintar, pode bordar, pode fazer de tudo que Deus não pode condenar mais você. Porque Jesus já foi condenado no seu lugar. Talvez essa seja a sessão mais longa de comentários, Então nós temos aqui. A questão não é poder ou não nos condenar. O cerne da discussão aqui é a doutrina da justificação.
compreender que a morte de Cristo ela é substitutiva. A nossa condenação estava sobre ele, e agora a justiça dele está sobre nós. Então Deus não nos condena porque agora nós estamos em Cristo. Não pelo fato simplista de não poder ou não querer, como se algo limitasse a justiça ou o poder de Deus. Agora a gente precisa olhar para alguns textos que dizem sobre isso. Nós temos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Filipenses 3, versos 8 e 9. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo que não é aquilo que ele pratica, ou as suas obras de justiça, ou a sua vida é reta diante da lei, mas é a fé em Jesus Cristo que dá condição a ele de ser justificado diante de Deus pela fé. Romanos capítulo 3, versos 20 a 24. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei e os profetas testificavam da manifestação de Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda em Romanos, no capítulo 4, ele começa no verso 25 e termina em 5:2. Nos versos 25 do capítulo 4 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós temos acesso a essa justificação e nós estamos diante de Deus nessa situação de justificados, não por algo que nós fizemos, mas por meio da obra de Cristo e pela fé em Jesus Cristo. Então nós somos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma confusão comum que acontece, principalmente pela falta de ensino, da interpretação correta a respeito do batismo, acontece uma confusão dentro dessa comunidade. É como se o perdão estivesse atrelado ao ato de se batizar. Como se o fato de eu ir me batizar é que permitisse com que eu fosse perdoado e aceito e salvo. Tá? E o fato de eu não me batizar gerasse uma condenação. Tá? Mas o texto do batismo é claro, e a gente vai ler ele aqui agora. Marcos, no capítulo 16, a gente começa no verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho pregado e for batizado, será salvo, vírgula. Mas quem não crer, será condenado. Então, a condenação, ela não se dá pelo fato de não se batizar, mas pelo fato de não crer. Existem situações em que alguns convertidos não têm a possibilidade de passar pelo batismo, mas creram. Levando em conta que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não podemos atribuir poder de salvação para o batismo ou para o rito batismal. Mas isso não é justificativa para que um salvo não se batize, alguém que creu não se batize. Porque todos aqueles que creram em Jesus, eles desejam o batismo e eles querem se batizar. O batismo é sequencial. Vem após o crer, vem após a fé, o desejo do batismo. O batismo ele se torna uma confissão pública de fé. Faz parte do ritual de entrada. É como se fosse um rito mesmo. É um ritual de entrada na fé cristã. Certo? E a demonstração externa, pública, daquilo que aconteceu internamente, do novo nascimento, da conversão a Cristo e da nossa fé. E aí a gente vai ler alguns textos para poder entender um pouco melhor essa ideia. Romanos, no capítulo 10, 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para que o batismo seja genuíno, precisa de ser precedido pela pregação do evangelho. Não por sinal miraculoso, por profecia, mas pela pregação de Cristo e esse crucificado, que é o que Paulo diz. A gente vê a comprovação disso que Paulo escreve lá em Romanos, quando a gente vai para Atos. E a gente vai passar por alguns capítulos de Atos aqui agora. Atos no capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, em Atos capítulo 2, depois do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, Pedro toma a palavra e prega o evangelho àqueles que estavam lá. E eles, crendo e recebendo a palavra do evangelho, creram. E eles foram batizados, quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 8, versos 12. Mas, como crescem em Filipe, que se lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Ou seja, aqui no contexto de Samaria, Filipe pregava o evangelho, e quando eles criam, eles se batizavam. Atos 8, 35 a 38. Filipe é o encontro de Filipe com o eunuco. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, que o eunuco já lia em Isaías, lhes anunciou a Cristo, melhor, a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E o Filipe disse, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, olha no que o eunuco creu. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ou seja, o eunuco tinha dúvidas sobre o que ele lia. Filipe explicou que o que ele estava lendo era sobre Jesus, anunciou o evangelho, ele creu, logo depois foi batizado. O desejo de batizar veio após a fé em Jesus. Atos capítulo 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Lá no verso 48 ele diz, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhes que ficassem com eles por alguns dias. Aqui é o contexto de Cornélio, a conversão de Cornélio à sua família, à sua casa. Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele era gentil, ele era ímpio. Ele temia algumas leis de Deus, mas ele não era um judeu prosélito. Ele era um gentil que seguia alguns preceitos da lei. Um anjo aparece a ele e diz para que ele vá até Pedro, para que ele pudesse ouvir, ou seja, sem ouvir a pregação do evangelho, não é possível crer em Jesus. Então nós precisamos ouvir a pregação do evangelho. E quando ele ouve, o Espírito Santo desce sobre eles, e isso é um sinal não para Cornélio, mas para Pedro, para que ele concordasse em batizar um gentil. Então Deus dá esse sinal através da descida do Espírito Santo sobre eles, e eles se batizam. Atos capítulo 16, versos 30 a 33. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Uma pergunta genuína. O que eu preciso fazer? E eles disseram, crê no Senhor, Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Então eles não falaram, crê e batize, porque o batismo era consequência da fé. Eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Verso 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Mais uma vez, o batismo procedendo o crer. E por fim, Atos capítulo 18, verso 8. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Aqui diz o contexto onde Paulo pregava na sinagoga e foi expulso. Salvo erro, é aquele momento que ele aluga um lugar, ele muda para o lado da sinagoga e ele prega ao lado da sinagoga. E Crispo, que era a pessoa principal responsável pela sinagoga, ele crê ao ouvir a pregação do evangelho. Então, não tem como a gente dizer que a gente precisa se batizar para ser salvo. Mas eu desejo o batismo como uma forma de confessar a minha fé porque eu já fui salvo. É a demonstração externa de algo que o Espírito Santo e Cristo fez dentro de mim. O Mestre Jesus, ele foi crucificado, que é totalmente diferente de sacrifício. Ele não foi sacrificado. Qual o sacerdote que ofereceu ele como sacrifício? Como que Deus ia pagar uma dívida para ele mesmo? O que Deus quer, meu irmão, é que você se arrependa. Esse aqui é difícil. Na minha percepção, eu vejo que ele realmente faz uma confusão em relação ao que Cristo fez na cruz. Ele quis dizer que Cristo ser crucificado nada tem a ver com sacrifício. Mas vamos dizer o que a Bíblia diz sobre isso. É a própria Bíblia que aponta que a morte de Cristo foi sacrificial. Isso não é inventado. Cristo, ele é o sacerdote por excelência. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a representação perfeita do sacerdote. Da mesma forma como ele é o sacrifício perfeito. E ele é chamado por João como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Referência direta ao sacrifício de expiação de pecado. Não precisa de um sacerdote para matá-lo. Por quê? Porque ele mesmo entrega a sua vida. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Mas ele faz isso de forma voluntária, por amor de nós e satisfazendo a justiça divina. Agora vamos ver um texto que diz que a morte de Cristo foi sim um sacrifício. E aqui nós não estamos dizendo de tradição ou de teologia, nós estamos dizendo da Bíblia, tá? Em Hebreus capítulo 7, começa no versículo 23. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aqui está dizendo sobre o sacerdócio de Arão. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, está falando aqui de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente lê lá no Hebreus 7, né, um pouquinho acima. Nos versos 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se acheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 27. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, fazendo referência aqui ao sacrifício que o sacerdote fazia por ele, primeiramente, e depois pelo povo. Porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, ou seja, o ato de se oferecer na cruz e na morte é um sacrifício. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Ainda seguindo em Hebreus, no capítulo 10, dos versos 10 a 14. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Oblação é uma oferta derramada. É uma oferta, um sacrifício. Feita uma vez.
Assim, todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. O sacrifício tira pecado. 12. Mas este, havendo oferecido para sempre em um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Quem está sentado à destra de Deus? Jesus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Verso 14. Por quê? Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre, não temporariamente como os outros sacrifícios, mas para sempre, os que são santificados. Então, sim, Cristo na cruz é o sacrifício perfeito e suficiente. Então, a cruz é sacrifício. Deus pagar uma dívida para Ele mesmo é exatamente isso que faz o Evangelho algo tão maravilhoso, tão incompreendido, tão difícil de aceitar. Porque mostra que sem essa intervenção de Deus na nossa vida seria impossível nós nos reconciliarmos com Ele. Então, sim, Ele paga uma dívida a Ele mesmo. E isso é maravilhoso. E a gente consegue perceber isso por algumas passagens bíblicas. E eu vou citar algumas. 2 Coríntios capítulo 5, voltamos ao verso 17, que já foi citado, mas agora a gente vai ler até o 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sim, sim, Deus é credor e pagador ao mesmo tempo. Isso é demonstração de misericórdia e demonstração de graça da parte de Deus. Por que a Bíblia fala assim que a caridade ela cobre uma multidão de pecado? Por quê? Por que você tem que se arrepender? Se você não se arrepender e não praticar, você vai ser lançado no fogo. Por que ficarão de fora os cães, os feites, todos que praticam a iniquidade? Por quê? A minha Bíblia diz assim que Deus ele falou assim, olha, a espada está colocada no pescoço do ímpio, e se ele não se converter, ele vai perecer. E aí? A Bíblia minha diz que o Messias, ele disse que ao justo ele dará galardão, mas ao injusto vai padecer. Aqui nós temos algo que é comum no dia a dia dessa comunidade, que é pensar que a caridade é apenas o fato de ajudar o próximo. E existe uma coisa que é muito legal, que é importante, que é a obra da piedade. O conceito de caridade ele é muito mais profundo do que simplesmente alguma obra de benefício ao próximo, certo? Ele é mais profundo do que isso. Se fosse a caridade que cobrisse pecados, as pessoas que nós conhecemos que creem na doutrina espírita, por exemplo, eles estariam mais do que garantidos, porque eles demonstram muito mais compaixão pelo próximo do que os próprios cristãos. Mas o fato que motiva eles a fazerem isso não é porque Cristo os modificou, ou porque eles nasceram de novo, ou porque eles têm esse desejo do amor ao próximo, mas é porque eles estão fazendo para. Então eles estão fazendo para alcançar um karma, uma perfeição, uma iluminação perfeita. O que não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é ser iluminado pelo Espírito Santo, transformado, nascido de novo, para que aí eu consiga fazer essas obras. Mas vamos ler o texto que ele citou aqui sobre a caridade cobrir uma multidão de pecados. Esse texto está em 1 Pedro, no capítulo 4, só que a gente vai ler o contexto maior, tá? Um pouco mais completo. Então a gente vai ler de 1 a 8. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com este mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que nos tempos que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, nós devemos, da mesma forma que Cristo padeceu na carne e morreu, nós devemos nos revestir, nos armar desse pensamento. Que a nossa carne precisa padecer e morrer, para que nós não vivamos segundo os homens, mas segundo Deus. Ok? Verso 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Aí lá no verso 7, ele fala assim, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, ele está dizendo as características daquele que creu em Cristo, mortificou sua carne e já está produzindo obras dignas de arrependimento, frutos de salvação. No verso 8, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Algumas bíblias traduzem como caridade essa palavra amor. É a mesma palavra. Porque o amor cobrirá multidão de pecados. Aqui ele não está dizendo que o amor perdoa pecados. Mas aqui ele está dizendo que aquele que arde de amor um pelos outros, aquele que tem a caridade em si uns pelos outros, ele cobre multidões de pecados. Aponta para a relação entre os irmãos salvos, demonstrando a transformação que aconteceu em nós. Ou seja, o amor perdoa uma multidão de pecados. Se eu amo realmente, eu perdoo o meu irmão que peca contra mim. Isso nos diferencia dos ímpios.
Esse é o comportamento que nos diferencia daqueles que não são cristãos, que não são salvos. Continuando aqui no vídeo, ele diz que os que não se arrependeram são condenados. E a Bíblia realmente diz isso, porque Deus propõe a salvação, ele faz a obra da salvação. E aqueles que não se arrependeram, não creram em Jesus, estão condenados já. Ele diz também sobre a questão dos que ficarão de fora. A gente vai ler o texto que ele cita isso, tá? Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Outras traduções vão dizer, aquele que ama e pratica a mentira. Os que praticam a iniquidade, quando ele diz sobre os iníquos, são todos que deliberadamente pecam, sem se arrepender. Pois uma vez que sabem a verdade, eles são praticantes e coniventes com a mentira. Isso é o que torna uma pessoa iníqua. A prática deliberada e consciente do pecado. Sobre a espada estar no pescoço do ímpio, eu acredito que ele deve estar fazendo referência ao texto de Ezequiel capítulo 21, né, onde Deus ali ele está fazendo uma advertência a Israel, falando ao povo, né, e proferindo palavras de juízo, né, contra os príncipes, os profetas, os sacerdotes de Israel que tinham se corrompido, né, envolvidos com falsas profecias, falsas revelações, da mesma forma que existe um convite de Deus para esse povo ao arrependimento. Mas em nenhuma das duas hipóteses existe obras humanas que possam gerar salvação. Ali é um contexto de juízo sobre Israel em uma mensagem profética transmitida por Ezequiel. Certo? Então é um contexto diferente ali em relação ao que ele cita. E para finalizar, ele cita dizendo sobre galardão do justo, né? E galardão não é salvação. Galardão, ele só será conferido aos salvos. Só é possível ter galardão se eu sou salvo, se eu creio em Cristo. A Bíblia não é clara sobre o que é esse galardão, mas ela deixa claro o conceito de galardão, que é uma recompensa a quem trabalha. Só os salvos trabalham em prol do reino. Os ímpios combatem a Cristo, combatem os cristãos, combatem o reino de Deus. E eles não trabalham em prol do reino, eles trabalham contra o reino de Deus. A estes não será feito galardão algum, muito menos salvação. Para estes só resta juízo, né, e condenação da parte de Deus. Eu acredito que eu consegui tratar todos os assuntos do vídeo, são muitos assuntos que ele traz em um vídeo só. Talvez ele não teve uma linha de raciocínio, gravou talvez de forma direta ali, espontânea. Ele não teve como conduzir talvez o raciocínio para aquilo que ele quis dizer. Mas de toda forma, eu gostaria de trazer esses contrapontos com muito respeito, com amor pela vida desse rapaz, que eu não conheço, e que vocês possam também ser iluminados com a compreensão mais adequada e correta do que os textos dizem. A nossa fé precisa ser madura o suficiente para aceitar questionamentos. Devemos estar preparados quando questionados sobre a razão da nossa fé. Então a Bíblia nos diz que a maturidade na fé, ela vem através dos questionamentos. Então quando as pessoas nos perguntam, quando a gente precisa fazer a defesa da nossa fé, a gente precisa estar preparado para responder sobre isso. Então, quando a gente diz num contexto da congregação, eles incomodam porque nós questionamos, e muitas das vezes por eles não saberem explicar, não terem maturidade ou não saberem explicar aquilo que eles creem, porque ouvem e repetem aquilo que é dito nos púlpitos, infelizmente, quando a gente ataca um ponto de interpretação bíblica, eles ficam muito incomodados, porque eles pensam que é um ataque ao próprio Deus. Dá a entender que a instituição é o próprio Deus deles. É como se nós, confrontando ensinos errados, estivéssemos confrontando Deus. Mas de fato Deus não erra. Então, que a nossa fé seja madura o suficiente, que nós tenhamos um confrontamento verdadeiro com a palavra de Deus, que nós podemos permanecer nela firmes, crescendo de fé em fé. Um abraço, até a próxima, tchau!